Nessa manhã tem sido uma manhã especial. Já ouvimos mensagens preciosas aqui, cantadas e faladas na lição, que nós recapitulamos também, muito especial para nós. Mas esse é o momento onde nós abrimos também a nossa Bíblia e podemos sentir a mensagem de Deus para nós. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês nessa manhã. Não somente uma, a gente fala uma, senão vai ser uma só, tem algumas perguntas. Mas a primeira delas é a seguinte: qual é o sentimento que você tem hoje pela sua vida? Como você tem se sentido hoje? Encarando a sua vida, a maneira como você tem vivido, aquilo que você faz, como você tem encarado hoje a sua vida? Você está plenamente satisfeito com a maneira que tem sido a sua vida? Você está talvez apenas contente com ela? Talvez você esteja assim, aquela maneira assim, tanto faz, já tolerando, então, de uma maneira ou outra, apenas levando a vida. Ou talvez você pode até estar no outro extremo e estar hoje já insatisfeito com a sua vida. Talvez no grupo que temos aqui nessa manhã, nós tenhamos pessoas que têm hoje encarado a sua vida dessas diversas maneiras que foram citadas. Isso eu pergunto da sua vida de uma maneira geral. Mas agora eu quero restringir um pouquinho. Qual hoje o seu grau de satisfação com a sua vida espiritual? Qual hoje é o seu grau de satisfação com a sua igreja? Hoje em dia nós ouvimos muitos comentários e às vezes muitas críticas falando sobre os diversos problemas que existem na igreja de uma maneira geral. Uma das coisas que nós mais ouvimos falar é que as pessoas estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Essa é uma das expressões mais famosas que nós ouvimos. Eu confesso a vocês que nunca gostei muito da maneira como nós usamos a palavra mundo no contexto da igreja. Às vezes separando como se nós não estivéssemos no mundo e às vezes estivéssemos num patamar muito superior a outras pessoas. Nunca gostei muito desse contexto em que usamos essa palavra. Mas é o que nós normalmente falamos hoje, o que nós mais falamos ou reclamamos às vezes da situação da igreja é essa. E às vezes quando nós ouvimos dos problemas, ou ouvimos as perguntas que são feitas sobre as dificuldades que a igreja enfrenta, nós buscamos achar respostas para isso. E nessa busca por respostas nós encontramos os mais diversos e variados comentários possíveis. E buscamos as respostas e muitas vezes não encontramos a resposta das perguntas que nós fazemos. Às vezes não conseguimos encontrar as respostas do porquê alguns problemas nós enfrentamos hoje, ou do porquê a situação da igreja hoje. E sabe por que muitas vezes nós não conseguimos encontrar a resposta? Porque na maioria das vezes nós procuramos a resposta no lugar errado. Primeiro lugar onde nós procuramos a resposta é na própria igreja. E a resposta não está aí. Segundo lugar onde nós procuramos a resposta são em outras pessoas. E a resposta também não está aí. Se nós achamos hoje que poderíamos ter uma igreja melhor e queremos a resposta de por que estamos assim, existe apenas um lugar onde nós podemos achar a resposta. Sabe onde é? No espelho. No espelho. Porque ao olharmos no espelho, nós vamos ver que nenhuma melhora
Nenhum avivamento ou reavivamento acontecerá se não começar primeiramente em nós. Às vezes nós nos preocupamos, e é verdade, é natural que nós nos preocupemos às vezes com a nossa situação espiritual e com a espiritualidade da igreja. Eu lembro de um texto muito especial que eu gosto muito, que diz assim, que no final dos tempos a nossa igreja, ela sendo comparada com uma embarcação, diz que essa embarcação parecia prestes a naufragar, mas não naufragaria, porque Deus está no comando. Deus está segurando o leme, ou segurando o timão. Deus está. E se nós hoje temos essa preocupação, que é uma preocupação natural, nós precisamos não nos preocuparmos com a situação da igreja, mas precisamos sim nos preocuparmos com a nossa situação, nos preocuparmos com a qualidade da nossa vida espiritual e ver o que é que nós estamos fazendo hoje e o que podemos fazer para que a nossa vida seja diferente. Mais uma pergunta: qual é hoje a sua maior necessidade? Pense e responda para você. Qual é a sua maior necessidade hoje? Estou vendo alguns até fechando os olhos para pensar. Outros estão tentando descobrir qual é hoje a sua maior necessidade. E atrelada a essa pergunta vem mais uma: o quão desesperado você está para que essa necessidade seja solucionada? O quão desesperado você está para que essa necessidade ou a solução para ela realmente aconteça na sua vida? Quando você precisa realmente de algo, até onde você vai para conseguir aquilo que você quer? Até onde você é capaz de ir, ou até o que você é capaz de fazer para conseguir aquilo que você precisa? Então, novamente, vem a pergunta: qual é hoje a sua necessidade e o quão desesperado você está para que isso aconteça na sua vida? Para mim, existe na Bíblia um dos melhores exemplos de necessidade e de força de vontade em resolver essa necessidade. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, e vem trazendo para nós uma história muito conhecida nossa. Marcos capítulo 5, versos 25 em diante, conta para nós a conhecida história da cura de uma mulher que estava enferma. Vamos ver, Marcos 5, verso 25 em diante, nos diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu o corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, como se o que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal.
Jesus estava aqui a caminho da casa de Jairo. E um número muito grande de pessoas seguia a Jesus. No meio de tantas pessoas, no meio daquela multidão, estava essa mulher. Uma mulher que havia sofrido muito já em sua vida. Todas as suas finanças, todo o seu dinheiro havia sido gasto com médicos, com remédios, e agora estava ali com uma enfermidade incurável aos olhos humanos, e ela estava suja, religiosamente falando. Ela estava sem poder ter contato algum com outras pessoas, com os serviços do templo, com as cerimônias que existiam ali. Ela era proibida de poder participar por causa de sua situação. Mas existia algo especial que aquela mulher tinha. Ela possuía um tipo de desespero que Deus está buscando. Ela decidiu no seu coração que a qualquer custo, de qualquer forma, ela precisava se aproximar de Jesus. Precisava não apenas vê-lo de longe, não apenas olhar para ele, mas precisava tocar em Jesus. Havia um desespero santo na sua atitude ali naquele dia. Ela não estava apenas desesperada, ela estava disposta a agir pela fé. Ela acreditava que se ela pudesse apenas tocar, por menor que fosse o tempo, nas vestes de Jesus, ela seria purificada. E agora ela se dispõe então a usar a energia que restara em sua vida, a energia que restara ali, um pouco de força que ela tinha, ela resolveu usar para poder se aproximar de Jesus, passar pela multidão, se arriscar a ser condenado pelos fariseus, censurado por toda aquela multidão, mas ela passou, tocou na orla das vestes de Jesus e foi restaurada. E sabe, interessante que se nós formos ler não somente o Evangelho de Marcos, mas outros evangelhos também, nós vamos notar que Jesus era atraído por pessoas desesperadas. Ele curou um homem após os seus amigos chegarem ao extremo de descê-lo pelo teto da casa. Ele deu visão ao cego Bartimeu, que não deu ouvidos àqueles que diziam para ele se calar e deixar o mestre sozinho. E é interessante como nós hoje, geralmente, falhamos ao passar por esses obstáculos, falhamos ao passar pela oposição que temos até chegarmos a Jesus. Por quê? Diferentemente daquela mulher, nós nos preocupamos com o que os outros irão pensar, nós nos preocupamos com o fato, talvez, de não termos fé suficiente para podermos chegar até Jesus. E então nós nos submetemos aos nossos sentimentos. E aí acontece algo interessante. Nós acreditamos nas nossas dúvidas e duvidamos da nossa fé. Isso é o que tem acontecido com muitos de nós hoje. Isso tem acontecido na vida de muitos cristãos hoje. Nós sabemos o que queremos, sabemos o que precisamos, mas nem sempre temos coragem suficiente para chegar aonde precisamos. Muitas vezes nós, como igreja, como líderes, como cristãos, nos assemelhamos ao jovem rico. Lembra-se da história do jovem rico? Muitas vezes nós estamos como ele, sabemos o que queremos, sabemos até que precisamos, mas não estamos desesperados. Desejamos que a nossa vida seja conforme as nossas próprias regras. Não queremos ser incomodados pela cruz. A Bíblia nos diz isso. A Bíblia nos diz, quando lá no livro do Apocalipse compara, a nossa época, o nosso tempo, com a igreja de Laodiceia, quando diz que somos ricos e não temos falta de nada. Mas é interessante, irmãos, que ninguém pode ser um discípulo verdadeiro até que esteja disposto a receber instrução. E nenhuma igreja pode causar impacto até que esteja disposta a se aproximar de Jesus a todo custo.
Não importa quais sejam os obstáculos, não importa quais sejam as barreiras que existem. A mulher naquele dia passou pela multidão, ela tocou Jesus. E é interessante que após tocar, Jesus parou no meio daquele monte de gente. Não, a Bíblia não diz quantas pessoas eram, mas eu entendo que uma multidão é um número bem grande de pessoas. E Jesus, no meio daquela multidão, já está no ônibus bem lotado. É possível você descobrir quem está esbarrando em você, quem está encostando em você. Você não sabe. É gente passando ou tentando passar pelo menos toda hora. E Jesus, no meio daquela multidão, para e pergunta: quem me tocou? Fico imaginando os discípulos olhando para um lado, olhando para o outro, assim, tentando ver se falariam alguma coisa para Jesus ou não. E dizem: mestre, talvez pensaram, essa pergunta não tem muito sentido não, mas tudo bem, como o senhor pergunta? Uma multidão em volta, as pessoas estão o tempo todo pressionando o Senhor, mas o que eles não entendiam é que Jesus não estava falando de um toque comum, não estava falando de alguém que simplesmente encostou nele, mas estava falando de alguém que, com um desespero muito grande e com uma fé maior ainda, tocou nele, sabendo que aquele toque faria toda a diferença em sua vida. O escritor norte-americano chamado Vance Havner diz o seguinte: muitos estavam próximos a Jesus, mas apenas uma o tocou. Muitas pessoas empurram para ganhar uma posição, mesmo que seja preciso utilizar Jesus para ganhar vantagem. Alguns hoje tratam Jesus como um mensageiro ou como um Papai Noel evangélico, né? Poucos o tocam. Poucos realmente estão tocando, buscando esse poder que tanto precisamos. E entendam, a razão pela qual muitas vezes não vemos o avivamento em nossa vida é porque nós não estamos desesperados pelo Senhor. Não estamos desesperados para que isso aconteça. Pastor Cleber disse hoje aqui, antes da oração, que todas as vezes que o clamor do povo de Deus chegou até ele, Deus o quê? Deus atendeu. Deus ouviu o clamor e atendeu todas as vezes. Então, se hoje ainda não estamos sendo avivados, não estamos ainda na maneira como precisamos ou desejamos, é porque ainda não estamos desesperados pelo Senhor. Esse mesmo escritor diz o seguinte, no seu livro The Secret of Christian Joy, página 68, diz assim: vamos à igreja, ouvimos, mas não somos impactados com urgência e emergência. A grande questão é aquela que podemos pegar ou largar. Estamos confiando em outras coisas. Não alcançamos o ponto máximo. Então nós não tocamos. E consequentemente, o seu poder não vem sobre a nossa vida e saímos vazios. Enquanto algumas almas pobres, miseráveis e desesperadas simplesmente tocam as vestes de Jesus e são restauradas. Vejam, talvez todos nós aqui tenhamos a mesma necessidade, mas talvez nem todos saiamos daqui recebendo aquilo que precisamos, porque talvez nem todos nós estejamos desesperados para que isso aconteça em nossa vida. Vale a pena lembrar que a multidão nunca empurrará por avivamento. Apenas o remanescente está interessado em avivamento. Sabe por quê? O avivamento é uma interrupção inconveniente da situação atual. Como eu perguntei no início como está a sua vida, eu falei que alguns estão cômodos, estão numa situação de comodidade. Tudo bem, tanto faz como fez, e continua assim, está tudo bem. Para esses, qualquer coisa que vai mudar é um inconveniente muito grande em sua vida. E não existe o avivamento sem ocorrer mudanças em nossa vida. Não existe um avivamento sem ocorrer alguns transtornos em nossa vida para que mudemos aquilo com o qual nós estamos acostumados. Algo realmente tem e vai acontecer se nós quisermos avivamento.
Porque precisamos para isso reconhecer o nosso pecado. Precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus. E é nesse tempo de arrependimento que nós somos conduzidos ao renovo. E muitas vezes nós queremos água viva, mas não queremos sair do nosso lugar para beber profundamente dela. Pergunto a você: há quanto tempo você não vê ou não sente a glória de Deus na sua vida? Na vida da sua família? Há quanto tempo você não reúne a sua família, não pega os seus filhos e os coloca no altar para orar por eles e com eles? Há quanto tempo isso não tem sido mais uma realidade na sua vida? No capítulo 18 de Gênesis, nós vemos Abraão intercedendo por sua família perante os anjos antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Nós conhecemos a história e sabemos como Abraão foi suplicando a Deus cada vez: Senhor, se porventura houver tantos justos naquela cidade, ainda assim o Senhor destruirá? Não, Abraão, por amor a isso eu não destruirei. E Abraão sabia que aquela quantidade que ele havia falado era demais. E foi diminuindo cada vez mais a quantidade de justos que poderia haver em Sodoma e Gomorra. E Deus sempre dizendo que por amor a essas pessoas não destruiria. Se eu fosse hoje usar o mesmo método, com palavras diferentes, trazendo para os nossos dias, talvez a minha pergunta hoje seria: Senhor, o Senhor pode se mover em nosso meio? Se o Senhor encontrar aqui hoje, nessa manhã, 50 corações quebrantados, que virão e se prostrarão diante de Ti, o Senhor mandaria aqui a sua glória? Eu não sei se eu me arrisco a fazer como Abraão. Se permaneço nos 50, se eu vou abaixando. Mas o fato é, quantos de nós aqui hoje teríamos essa contrição no nosso coração? Teríamos humildade para reconhecer os nossos pecados, humildade para reconhecer a nossa dependência de Deus e suplicar a Ele com o mesmo desespero daquela mulher, para que viesse aqui nessa manhã e manifestasse a sua glória entre nós? Quantos de nós teríamos a coragem de fazer isso hoje? Sabemos da nossa necessidade, sabemos aquilo que precisamos, mas talvez nem todos estejamos desesperados para que isso aconteça. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus pode e quer se mover poderosamente em nosso meio, e nós ficaríamos maravilhados. Podemos talvez chegar aqui desanimados, a ponto de não queremos muitas vezes participar nem mesmo do louvor congregacional. Mas nós precisamos sair a cada vez que estamos na igreja com uma paixão e com a nossa energia renovadas. Não pelo sermão que ouvimos, mas porque ao estarmos aqui na casa de Deus, tivemos um encontro verdadeiro e genuíno com Cristo. Não precisamos de pregadores que tentem nos impressionar. Pelo contrário, precisamos que eles simplesmente estejam buscando a vontade de Deus para cada um de nós. Porque aqui, na igreja, na casa de Deus, aqui precisa ser um ambiente que nos permita a oportunidade de fugir das preocupações diárias, a oportunidade de colocar o nosso foco no nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é o lugar para estancar o sangramento de homens e mulheres de Deus que estão feridos. Deus é amigo dos corações feridos. Ele tem compaixão do coração quebrantado e fortalece aqueles que estão cansados de fazer o bem. Meus queridos, o avivamento é uma intervenção divina. Só acontece em nossa vida por manifestação de Deus. E eu anseio por algo que aconteça hoje
em nossa vida e em nossa igreja, além daquilo que está nos nossos calendários pré-organizados e pré-planejados. Em 1975, um grande homem chamado James Baker Calvin disse o seguinte: somos tão organizados e planejados que, se o Espírito Santo nos deixar, podemos funcionar por 10 anos e nunca perceber que ele se foi. Não temos tempo para buscar a Deus, porque temos que vender o produto mais moderno. As igrejas têm controlado o avivamento, mas alguém precisa sair do controle e deixar Deus fazer a sua própria obra em nosso mundo. Irmãos, se nós iremos hoje ter avivamento ou ver outro grande despertar em nosso tempo, nós precisamos começar a preparar os nossos campos e orar pedindo chuva. Nós precisamos estar desesperados por Deus. A soberania de Deus não elimina ou não nega a nossa responsabilidade de estar diante dele. Isso significa que podemos ousadamente alcançar o trono da graça, porque Deus deseja que o seu povo seja avivado muito mais do que nós podemos imaginar. E eu digo a vocês que nós não podemos mais permitir que os nossos cultos sejam voltados apenas para as necessidades físicas, apenas para aquilo que nós queremos ouvir. Um grande escritor chamado C.S. Lewis disse: é quase inútil bater a porta do céu para pedir conforto terrestre. Esse não é o tipo de conforto que oferece. Nossos problemas são espirituais, nossas necessidades são espirituais. Consequentemente, as soluções não são carnais, são espirituais. E nós não iremos superar a escuridão espiritual com esforços carnais, não importa o quanto nós sejamos sinceros. Em razão de Deus colocar o seu coração em nós, o correto a fazermos é colocarmos o nosso coração nele. Amar a Deus com todo o nosso coração. Esse é o segredo. A obediência a Deus não é algo negociável. E uma das afirmações mais famosas que nós podemos encontrar sobre a nossa necessidade e a disponibilidade de Deus em nos atender é a que foi lida no começo aqui, de João 7, 37 a 39. Quando Deus nos oferece o quê? A água. Sabemos que a água para beber é um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia. E assim como a água sacia a sede e produz fruto, assim o Espírito de Deus satisfaz o homem interior e nos permite gerar frutos. E eu termino fazendo mais algumas perguntas para a sua reflexão. Você está sedento? Você está cansado hoje da rotina da sua vida? Talvez você já, em algum momento, talvez tenha pensado até em desistir. Só que eu digo a você o seguinte, repito o convite de João 7,37. Venha para Jesus, a fonte de água viva. Nós não queremos encontrar a água que satisfaz na religião, nas programações ou nos eventos. Ela só é encontrada, essa água viva, só é encontrada na pessoa de Jesus Cristo. Não é uma fórmula mágica. Aquilo que Deus está fazendo pelos outros, Ele quer fazer também por você. Você precisa apenas acreditar. Você precisa crer que Ele pode e quer fazer isso por você. E eu pergunto então, quem aqui está disposto a crer que Deus pode fazer isso? Amém. Agora, uma segunda pergunta. Vou pedir para levantar a mão de novo. Vamos ver se vai ser a mesma quantidade. Você está disposto a separar o que é secundário
e dar foco naquilo que é primordial? Amém? Amém. E então vai aqui a minha última consideração, o meu último conselho a você. Remova os gigantes do medo que existem em sua vida. Jamais focalize os obstáculos ou as barreiras que existem. Focalize as oportunidades que você tem em sua vida. Peça a Deus para operar uma nova obra no seu coração, para dar a você uma nova vida, uma vida diferente daqui para frente. Se você ler livros sobre a história do avivamento, peça para que Deus faça a mesma coisa novamente. Mas não peça apenas para que Deus reavive a igreja, para que Deus mude a igreja, ou para que Deus mude o seu vizinho, ou para que Deus mude as outras pessoas. Como eu disse, olhe no espelho e peça para que Deus mude você. Se eu pedir para que Deus mude primeiramente a mim, se eu pedir que Deus primeiramente faça um avivamento na minha vida, eu jamais vou enxergar um avivamento em outras pessoas, jamais vou enxergar um avivamento na igreja, por mais que ele esteja acontecendo. Eu só vou enxergar aquilo que primeiramente estiver acontecendo na minha vida. Porque se não estiver acontecendo um avivamento na minha vida, quando eu vir alguém que na vida dele está acontecendo, sabe qual a primeira coisa que eu vou fazer? Olha o fanático. Nós não vamos reconhecer jamais aquilo como um realizamento, porque a nossa distância de Deus e das coisas do céu estão tão grandes que nós não conseguimos mais enxergar aquilo que é a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Então, irmãos, hoje eu peço a vocês, claro, peça a Deus para começar de novo a obra dele na sua vida. Prepare o seu coração para receber o renovo do Senhor. Mais ainda, prepare-se para a chuva. Are a terra e creia em Deus para o mais difícil. Eu tenho certeza que aquilo que você sonhar e pedir já existe no coração de Deus. O reavivamento, ou seja qual for aquilo que você imagina ser hoje a sua maior necessidade, Deus já sabe, já tem preparado para você. Basta apenas que você queira desesperadamente que isso aconteça em sua vida, e Deus vai derramar uma chuva dessas bênçãos, desse reavivamento, e vai fazer com que a sua vida não seja mais um lugar comum, não seja mais uma vida simples, não seja mais uma vida da maneira como você tem vivido até aqui, mas é fazer com que a sua vida seja uma vida que floresce a cada dia, seja uma vida de alguém que está não simplesmente vivendo por viver nesse mundo, mas uma vida de alguém que está verdadeiramente não somente se preparando para o céu, mas aguardando com grande expectativa e grande ansiedade o momento da volta de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir uma música agora que é um clamor, é um pedido para que Deus derrame essa chuva em nossa vida, que é comparada hoje a uma terra seca. Se durante essa música você se identificar com esse pedido, se identificar com essa oração e quiser fazer desse pedido também o seu pedido a Deus, você pode se levantar, se desejar pode vir aqui à frente, para que ao final da música nós então nos coloquemos nas mãos de Deus, pedindo verdadeiramente a Ele essa renovação na vida de cada um de nós. Mais de perto, afasta um pouquinho. No zoom é importante ver o rosto da pessoa que vai cantar, a expressão facial. Você pode aumentar e diminuir devagarinho. O torrão de terra seca já cansou
chuva que não veio, que não caiu. Quanto falta pra cumprir-se a promessa do Senhor? Quanto tempo esperaremos pela chuva do poder? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá se falar se a terra já secou? Tá em pé pra filmar. Manda, Pai, a chuva Você pega do todas as Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Vejo o mundo se acabando, pois o tempo já se foi. Já chegou o fim e ainda estou aqui. Quanto falta pra cumprir-se a promessa do Senhor? Quanto tempo esperaremos pela chuva do poder? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá se falar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá se falar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Bem, esse precisa ser o nosso pedido a Deus, não somente agora.